porque você me é tão querido. Então, o Krishna tem a longa conversa com Arjuna antes de começar como é que se fala? A guerra de Kurukshetra. E para a gente analisar, se a gente pesquisar aqui na Gita, o verso 65, quer ver? Ó, vamos olhar lá no 18º capítulo. 18º capítulo, verso 65, é, verso... Aí tem o verso 66, né, que é o Savadhanam Parityaja, Namikam Sharanam Raja, Aham Tvam Sava Papibhyo, Mokshayami Masuchaha. E Krishna está falando com Arjuna e automaticamente com cada um de nós, dizendo, abandonando por inteiro toda classe de dharma vinculado ao corpo e à mente, Vana e Ashram, por exemplo, entregue-se plenamente a mim e só a mim. Hei de libertá-lo de todas as reações a seus pecados, não se lamente. Aí, se a gente for para o 67, que é o próximo verso, aí Krishna está falando de certas características da Gita e de como nós devemos nos portar. Então, ele está falando com Arjuna, no verso 67, ele diz: jamais explique este Shastra, a Srimad Bhagavad Gita, a alguém cujos sentidos são descontrolados, a um não devoto, a quem carece de espírito de serviço e a quem tem inveja de mim. E ele vai continuar, aí depois ele vai falar do prêmio, dos prêmios, né, dos benefícios é, que alguém conquista, se estuda, se mergulha na sabedoria eterna da Bhagavad Gita. Ele fala: quem ensinar este tão secreto conhecimento da Bhagavad Gita a meus bhaktas, conquistará para a bhakti a mim, e livrando-se de toda sorte de dúvida, finalmente chegará a mim. E também no começo dessa edição da Gita, aqui, eu não sei, aqui de vocês que têm, aqui tem palavras de Shankaracharya falando sobre as glórias eternas e os segredos imortais da Gita. Ele fala, por exemplo, assim: ó Arjuna, Krishna está falando com Arjuna, a Gita é meu coração, a Gita é minha essência suprema e a Gita é um intenso e imperecível conhecimento a meu respeito. A Gita é meu refúgio supremo, minha morada suprema, o mais secreto dos meus tesouros e, sobretudo, meu guru supremo. Encontro-me no âmago da Gita, que é meu lar supremo. Valho-me da sabedoria da Gita para manter o universo inteiro. Não tenha dúvida de que a eternamente inefável Gita, que é o desdobramento do meu próprio eu, Krishna falando, é a minha sabedoria suprema quanto à pessoa absoluta que eu sou. Então, o próprio Krishna é, no final da Gita, depois de ter toda a conversa com Arjuna, o próprio Krishna, ele meio que se submete à sabedoria da Gita, né? Então, a gente sabe que o nosso querido Goran Hari Prabhu e a Didi, toda vez que termina o estudo da Gita até o 18º capítulo, eles dois nunca vão chegar para a gente e dizer assim: agradecemos muito a participação de todos vocês aqui no Zoom, todo domingo, às 18h30. Agora a gente quer informar vocês que a gente vai parar de estudar Gita. É porque você não tem como parar de estudar Gita, no sentido de que quanto mais você estuda Gita, mais e mais os segredos que Krishna quer transmitir para o âmago do nosso coração, eles vão ficar cada vez mais vivos no nosso coração, né? Então, assim, eu me lembro também que Srila Bhaktivedanta Maharaj,
na tradução que ele faz do Jivadharma, ele fala sobre isso. Na verdade, quem fala é Srila Bhaktivinoda Thakur, ele só está traduzindo. Né? Srila Bhaktivinoda Thakur, em um ou mais capítulos do Jivadharma, ele fala assim, que o segredo do caminho espiritual é Shravanam Kirtanam. Se você... Sim, a gente nunca para de estudar. Se você ouve algo que Krishna fale para Arjuna ou para Uddhava, né? Porque, por exemplo, o 11º canto do Bhagavad, nós temos a Uddhava Gita. Então, se você ouve Krishna falando algo para Uddhava ou ouve Krishna falando algo para Arjuna, à medida que você ouve, quanto mais você ouve, mais você mergulha na experiência de Bhakti, não é? Porque, além do mais, a gente não deve achar que há alguma diferença entre o próprio Krishna e os ensinamentos de Krishna, né? É tudo que está relacionado diretamente à pessoa suprema que Krishna é Krishna, né? Então, aí Gurudeva continua falando aqui, que nesse caso, aqui no verso, que Krishna usa a palavra Paramam, nesse caso, Paraman significa a essência suprema de todos os textos sagrados. Krishna não revelará essas verdades a quem não se entregar aos pés do mestre espiritual e de Bhagavan com a mente, o corpo e as palavras. Olha só, né? Então, muitas vezes, Krishna, por humildade, ele vai falar do Ser Supremo, chamando o Ser Supremo que ele próprio é de Bhagavan, né? Então, aqui, o nosso Gurudeva também está, de certa maneira, falando isso. Ele é o nosso Gurudeva, mas ele está dizendo que nós devemos nos entregar aos pés do Mestre Espiritual e de Bhagavan, né? Então, é, e agora ele vai comprovar essa como se diz, essa necessidade absoluta que nós temos de de estarmos refugiados aos pés de lótus de Guru e Krishna. E aí ele fala, como devemos nos entregar ao Guru? Aí esse verso famoso, né? Tad vidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tata darshana. Então, esse verso que Krishna fala para Arjuna no 4º capítulo, Krishna está sendo bem objetivo ao dizer que métodos de serviço ou entrega a Gurudeva nós devemos adotar, né? Aí ele diz, quem se aproxima do Guru com essas 3 tendências, que são pranipatena, submissão, perguntas relevantes, pariprasnena e sevaya, serviço sincero, tem competência para entender este conhecimento. Se alguém se aproximar do Guru exigindo respostas às suas perguntas, ou se, por não escutar as respostas com atenção, precisar refazer as mesmas perguntas, o Guru só lhe dará orientações superficiais, e não Sarva Gurhyatama, o conhecimento mais secreto. Quanto a isso, segundo assevera Krishna, o conhecimento essencial da Gita não será compartido com aquele cujo coração a prática de austeridades não tenha purificado, que não seja submisso e não tenha servido a Guru e Vaishnava. Então, vamos bater uma salva de palmas para os nossos queridos Guru Hari Prabhu e Aditi Didi, que estão sempre servindo a seu Gurudeva e aos outros Gurudevas, e aos Vaishnavas disponibilizando essas oportunidades de estudo e aprofundamento nas verdades eternas da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, né, do Chaitanya Charitamrita e assim por diante. Aí agora, ele vai continuar fazendo um resumo de tudo que ele apresentou a respeito daqueles níveis de percepção da Gita que foram vistos nos últimos encontros. Ele fala que, a princípio, Krishna incentivou Arjuna a praticar sacrifícios. Jagarta karmano nyatra
Lokoyam Karma Bandhana. Para a humanidade, todas as ações, exceto aquelas oferecidas abnegadamente a Shri Vishnu, são causa de cativeiro a este mundo, né? Então, primeiro, a importância de que a gente faça esse exercício interno na mente e no coração, de que toda ação que a gente realize, como agora a gente está reunido, vocês estão me dando a oportunidade carinhosa e misericordiosa de falar, e vocês estão ouvindo, mas que essa ação seja oferecida aos pés de lótus de Guru e Krishna, né? Que senão, se eu faço isso só para esfregar o meu falso ego, né? Só para passar como é que se fala? Uma pomada no meu falso ego para ele ficar mais brilhante, então, o que que isso vai representar para mim? Cativeiro, Maya, né? Karma Bandhana. Aí depois ele continua explicando, né? Depois de Krishna falar para nós todos que nós devemos agir abnegadamente a serviço dele, aí ele continuou. Depois disso, o Senhor falou a Arjuna do conhecimento a respeito do Brahman, que é a percepção do espírito que está em toda parte. E, em seguida, do conhecimento relativo a superalma, a Paramatma. Procure meditar na forma de Vishnu que está presente em seu coração e é do tamanho de um polegar. Né? Então, assim, claro que a gente sabe como a gente vê por essa afirmação aqui que Krishna fala, se o Paramatma é do tamanho de um polegar, eu só não posso vê-lo no meu coração porque eu não tenho olhos puros, não é? Eu não posso vê-lo no coração de cada um de vocês, porque meus olhos são tem uma catarata que é que é provocada pelos gunas e pelo apego à matéria e assim por diante, né? Então, é muito interessante esse parágrafo, porque Krishna, ele está falando com Arjuna e automaticamente com cada um de nós, para que Arjuna, mesmo que Arjuna daqui a pouco vá começar uma guerra em que vão morrer milhares de guerreiros do lado do exército dele, do lado do exército inimigo, mesmo nessa circunstância, Krishna está falando para Arjuna de que Brahman está no campo de batalha. Brahman está dentro de cada daqueles guerreiros, está nas árvores, na natureza, no lago que tem lá em Kurukshetra, em todos os cantos, nele mesmo e assim por diante. E ainda mais Paramatma, né? Então, assim, Paramatma é a demonstração da misericórdia infinita que Krishna tem para com cada diva. A diva pode estar vivendo uma circunstância de vida completamente, como se diz, apagada de interesse em se desenvolver espiritualmente, em amar a Krishna, mas mesmo assim Paramatma, Krishna como Paramatma está no coração dessa diva, né? E Krishna como Paramatma, ele realiza como é que se fala? O inventário. Ele faz um inventário, né? Então, Krishna está no coração de determinado ser humano e ele observa como esse ser humano constrói desejos que o afastam cada vez mais do próprio Krishna. Mas Krishna é, não poderia falar de nós amarmos a ele se ele não se ele também não tivesse o recurso, não nos desse o recurso do livre arbítrio, porque você não vai amar alguém que pegar você pelo pescoço e fizer assim, você me ame agora. Não é assim que se ama. Não é assim que você vai servir a Krishna. Krishna não quer que você o sirva por força de um monte de circunstância que não seja a circunstância da relação amorosa com ele, né?
E aí ele continua. Yoginam apisarvesham madgate nantarat mana shadavan bhajate yoman sameyukta tamomataha. Agora está citando o sexto capítulo da Gita. Na minha opinião, quem tem constância e fé plena em sua prática de bhajana a mim, e cuja mente mantém-se o tempo todo ligada a mim, é o mais elevado de todos os yogis. Né? Então, é, aí Gurudeva fala em seguida, até aqui Krishna ainda não revelou sua forma suprema. Ele apenas recomenda que nos inclinemos a Paramatma, a superalma, presente no coração. Não é? O Krishna, ele é o professor dos professores, ele tem as melhores técnicas de orientação que alguém consiga imaginar ou não, não é? E tem, por exemplo, eu me lembro que uma época a gente estudava a Uddhava Gita, o Goran Hari deve lembrar, e o Jagannatha Kripa Prabhu também, lembra, Goran? Nem me lembro que dia da noite era, a gente lia a Uddhava Gita e a gente ficava fazendo paralelos, né? Mas por que, afinal, existe a Bhagavad Gita e existe a Uddhava Gita? Aí a gente leu nos comentários, se não me engano, que Krishna ele vai falar a Gita dele para cada um dos seus devotos conforme a característica, ou como é que se chama? Conforme o adhikara desse devoto, a competência espiritual desse devoto, né? Então, o Uddhava, ele, ele é tão ligado a Krishna, ele tem tanto apego a Krishna, que até a fisionomia dele lembra Krishna. A cor da pele dele é a cor da pele de Krishna. Então, isso se chama prema, né? De tanto amor que ele tem por Krishna, tanta dedicação, inclusive vocês devem se lembrar, tem aquela lila bonitinha que Krishna está em Dwarka, ele está lá fazendo a lila dele com aquelas milhares de rainhas, né? Lá em Dwarka. E aí ele está sentindo muita saudade das gopis, dos gopas, de Nanda Baba, de Yashoda Maia. Então, ele pede para Uddhava ir para Vrindavan, para conhecer, para Uddhava conhecer os humores e os sentimentos dos Brijavasis, né? E aí, assim, é interessante que Krishna mora em Dwarka, ele tem todas as rainhas, ele é casado com as rainhas, tem 10 filhos com cada uma, e uma filha, acho que são 11 filhos, 10 meninos e uma menina com cada uma delas. Ele tem uma família enorme, mas a pessoa que ele escolhe para mandar para Vrindavana é Uddhava. Esse mesmo Uddhava é aquele que um pouquinho antes de Krishna partir desse mundo se encontra com Krishna na floresta. E aí que se manifesta a Uddhava Gita, né? Acho que é o 11º canto do Srimad Bhagavatam. Mas, enfim, porque quando a gente pensa em Paramatma, né? Toda vez que a gente estuda sobre a manifestação de Krishna como Paramatma, a gente percebe isso, né? Que Krishna é tão compassivo, ele é tão misericordioso, que ele vai corresponder aos movimentos afetivos, aos movimentos mentais, etc., de cada ser vivo. E ele vai ajudar a ser vivo a conquistar as metas que ele quer conquistar, não é? Agora, Gurudeva continua falando aqui, ó. Até aqui, Krishna ainda não revelou sua forma suprema. Ele apenas recomenda que nos inclinemos à superalma, presente no coração. Porque não sei se vocês repararam, que toda vez que os acharyas falam da superalma, eles também estão falando de Gurudeva.
né? Eva é a manifestação externa da superalma, né? Então, Gurudeva é se a gente está, se a gente ora todo dia antes de fazer nossas práticas espirituais aos pés de lótus de nosso Gurudeva, aí a gente vai perceber objetivamente, praticamente, que a nossa prática vai ter como se diz, um fluir diferente, mais auspicioso, mais, é, como se diz, quando se trata de uma relação, mais, qual seria a palavra? Agora, uma experiência mais plena, é, mas tem um adjetivo melhor, qual é? Pensa, será, Bruno? Mais intensa, isso, não é? Porque, por exemplo, se você ora para Gurudeva, e de repente daqui a pouquinho o objeto da adoração que você fez para Gurudeva vem para a sua consciência, vem para sua vida pessoal, e aí você se dá conta, não, Gurudeva, ele está presente no meu coração a cada instante, né? Gurudeva é a manifestação do Paramatma. Então, aí ele continua dizendo, porém, ao final da Gita, ele profere o verso ora analisado, que é o Manmanabhava. Ao dizer que devemos pensar sempre nele, a quem ele se refere? A Shama Sundar, aquele jovem de cabelo lindíssimo que sempre enfeita a cabeça com uma pena de pavão, deve ser, né? Vamos ver aqui. Com uma pena de pavão, virando a página. Que dobra o corpo em três partes ao parar debaixo de uma árvore cadamba em um dos bosques de Vrindavan, que comprime contra os lábios tão belos a flauta, de cujos orifícios jorra o néctar de seu coração. Devemos pensar sempre neste Krishna, que ainda não revelou essa forma até o presente verso da Gita. Forte, né? Imagina, o sadhaka, Vaishnava, um Shuddha Vaishnava, né? Ele está cantando o santo nome com os olhos fechados e, de repente, a lila de Krishna se manifesta na consciência dele. Então, quando a lila de Krishna se manifesta na consciência dele, o que que ele ouve, o que que ele sente? Ele ouve a flauta de Krishna, ele vê Krishna realizando uma determinada lila, né? Aí, Gurudeva continua. Já demos o exemplo das gopis para explicar o que significa concentrar a mente em Krishna. Quanto ao que fazer para tornar-se devoto de Krishna, falamos dos processos de cantar, ouvir, lembrar e assim por diante, observando como alguns devotos eminentes prestaram serviço devocional normativo, que chama-se Vaidhi Bhakti, né? É bem possível concentrar a mente em Krishna na fase do êxtase devocional. Porém, apenas na etapa do amor transcendental, plenamente desenvolvido, é que conseguimos realmente pensar em Krishna o tempo todo. Quando Srila Prabhupada esteve entre nós, os discípulos começaram a perceber certas atitudes dele, e começaram como se diz, a tirar conclusões muito, muito importantes, né? Eles perceberam, por exemplo, que Prabhupada nunca falava como Prajalpa, né? Como se diz. Ele nunca ficava tricotando a vida de ninguém, nem falando mal de ninguém. Estava sempre concentrado. Ele estava sempre concentrado cantando o Santo Nome, ou então é, ele saía para caminhar e de repente ele ele parava de caminhar e cantar o Santo Nome e perguntava assim para os discípulos: vocês têm perguntas? Aí os discípulos falaram: Prabhupada, eu li no verso tal da Gita o Senhor dizendo isso, isso, isso. Então, assim, ele vivia 24 horas por dia, literalmente, no que a gente chama viver em consciência de Krishna, né? Ele dava Harikata, ele sentava no Vyasasana todo dia de manhã, então ele tinha hábitos muito regrados. Todo dia de manhã, Srimad Bhagavatam, né? Aí ele criou esse hábito nos discípulos de antes de ele começar.
a recitar ou a explicar o conteúdo do verso que estava sendo estudado, todos tinham a oportunidade de recitar os versos, né? Patram, puspam, palam, tonham. Então, ele fazia... Todo mundo que quisesse repetir os versos, ele deixava todo mundo repetir. Então, o que que ele estava fazendo? Ele estava ensinando, pelo próprio exemplo, que se nós repetirmos as palavras do próprio Krishna na Gita, ou as palavras que Shukadeva Goswami está falando para Parishra Maharaj no Srimad Bhagavatam, e assim por diante, isso tem um poder de purificação da nossa consciência que nos leva a um outro nível de percepção da vida, né? É, isso que ele está falando aqui, né? É bem possível concentrar a mente em Krishna na fase do êxtase devocional. Então, Prabhupada estava sentado no Vyasasana, normalmente é, ele, quando cantava, ele gostava de cantar, né? Jaya Radha Madhava Jabihari. E ele sempre fazia isso com os olhos fechados. E aí os devotos começaram a observar como toda vez que ele cantava Jai Radha Madhava, ou toda vez que ele cantava o Mahamantra Hare Krishna, os olhos dele estavam cheios de lágrimas, né? E sempre tinha lágrimas de êxtase nos olhos, né? É o que o nosso querido Gurudev está falando assim, né? Eis como aquele que aprofunda seu apego transcendental vivencia o amor estático, o êxtase. Nessa altura, costuma-se dizer que o praticante passa a ser devoto de verdade, podendo realmente começar a pensar em Krishna. A seguir, Krishna diz, Madhyadi, e Adi significa Jagya, sacrifício. Pode praticar Jagya quem, apesar de ainda não ter desenvolvido amor verdadeiro por Bhagavan, já tem um pouquinho de fé, Shraddha, né? O sacrifício funciona como um remédio próprio para combater o enredamento à matéria. A esse respeito, consta um verso na conversa entre Mahaprabhu e Rai Ramananda, no Chaitanya Charitamrita. Se vocês quiserem pesquisar, Madhya Lila, capítulo 8º do Madhya Lila, verso 69. Né, Mahaprabhu, é, essa passagem do Chaitanya Charitamrita é muito impressionante, porque Mahaprabhu, ele proporciona Shakti a Ramandarai para ele ser quem responde às perguntas. E Mahaprabhu, ele apresenta perguntas perfeitas para Rai Ramananda, né? E, a, e, a, e, a, e, a, e o andar da conversa entre Mahaprabhu e Rai Ramananda é basicamente esse. A primeira pergunta é: qual é a meta da vida? Não é? Basicamente, a primeira pergunta que Mahaprabhu faz para Rai Ramananda: qual é a meta da vida? Aí Rai Ramananda cita um verso, por exemplo, da Gita, para responder qual é a meta da vida. Aí, uma das coisas que Rai Ramananda fala é um verso da Gita em que Krishna fala sobre o Varnasham. Chaturvarnyan Mayashishtam Guna Karma Vibhagasha. Não tem esse verso? Chaturvarnyan. Krishna está falando do Varnasham, né? Mas aí Mahaprabhu fala assim, não, tem algo mais do que você ser um Grihasta, você ser um sannyasi, você ser um vanaprastha, um brahmachari, né? Tem algo mais do que você viver dentro do sistema social védico. Tem algo mais além disso. Aí Rai Ramananda continua respondendo, citando versos do Srimad Bhagavatam e outros textos sagrados para responder a pergunta de Mahaprabhu. Aí ele continua falando aqui. Pode-se adorar a deidade com 16 espécies de apetrechos, ou com 12, ou com 5. Porém, faltando o ingrediente amor na adoração, Bhagavan jamais ficará satisfeito com a adoração. Né? Patram Pushpam Palantoya. Krishna fala, né? Qual é o segredo desse verso? Patram Pushpam Palantoya. Né? Ele fala, tá até aqui, ó, Patram Pushpam Palantoyam, Yome Bhakti Parayatati, Tadaham Bhakti Paritam, Ashnami Parayatatatmana.
Prayata Manaha, que você tem que fazer isso se você oferecer todos esses ingredientes com amor. Se você oferecer esses ingredientes para Thakura Ji, para a sua deidade, considerando que você tem um vínculo, um relacionamento eterno com Krishna. Você não vai fazer isso só para ser como se fala mesmo, não vai ser só uma qual é a palavra mesmo, Goran? Você não vai fazer isso por mera obrigação, vamos dizer, né? Você deve começar por obrigação, porque você tem que começar de algum lugar, né? Você começa a servir a Krishna, cantar Hare Krishna, servir os Vaishnavas por um sentido de obrigação. Mas a meta é você fazer isso por amor, né? Aí, ele até conta a história do menino, não sei se ele vai contar aqui essa história. Você lembra daquela história do menino que era filho de um Brahmana? Deixa eu ver se tem a história aqui. Uma história muito fofinha. Ah, sim. É, é a história. Parará, parará, deixa eu ver se é essa aqui. Hum. Ah, sim, essa história é muito bonita, eu vou ler para vocês, tá? É uma história de um senhor é, que morava em Mathura. Era um senhor já de idade. Aí Gurudeva explica que essa história nos ensina como devemos nutrir amor e apego à nossa adoração puja. E é o objeto de nossa adoração, Shri Krishna. Havia um senhor que adorava, isso está na página 40, se vocês têm o livrinho. Havia onde está? Havia um senhor que adorava Machalagram Shila, uma deidade do senhor sob a forma de pedra. Apesar de desconhecer todos os mantras e outros detalhes mais sutis da puja, à sua maneira, continuava prestando seu serviço. Ele fizera o seguinte voto: todos os dias, por volta das 4 da manhã, estaria voltando para casa após banhar-se na Jamuna e traria um pouco de sua água para aplicar sua tílaga e fazer a puja. Não usaria outra fonte de água que não a da Jamuna, do rio Jamuna. As águas Não, assim, movido por muita fé, passou mais de 10 anos realizando a puja sem falta. Então, imagina, todo dia acordava nesse horário, ainda escuro, ia até Jamuna, pegava a água da Jamuna para fazer a puja com a água da Jamuna para a Shila dele. Então, em uma noite de lua nova do mês de Maga, janeiro, fevereiro, ventou e choveu muito a noite inteira. As águas da Jamuna subiram tanto que formaram ondas violentas perto do Vishamagata, que é um balneário, né, que tem lá em Mathura, onde ele costumava tomar banho e colher sua água. Ele tremia de frio. Eram cerca de 3 da manhã, mas não havia como ter certeza da hora. Naquela época, quase ninguém usava relógio de pulso em Mathura. Detalhe, né? As pessoas observavam a posição das estrelas para assim terem uma estimativa da hora. Naquela madrugada, porém, o céu nublado impedia que se vissem as estrelas. Estava tão escuro e chovia tanto que, após tomar banho na Jamuna, ele não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Muito ansioso por proteger seu voto, pensou: como farei para voltar para casa? Que devo fazer? Bem nesse momento, ele viu um menininho vindo em sua direção. O menino, que trazia sobre a cabeça uma bolsa grande para protegê-lo da chuva, carregava uma lanterna na mão. Com uma voz dulcíssima, perguntou ao homem: Baba, aonde vai a essa hora? O senhor disse-lhe o nome de sua rua e o número de sua casa. Ao que o menino replicou: sim, sim, conheço esse lugar. Estou indo para uma casa próxima de lá. Venha que lhe mostrarei o caminho. Confiando no menino, aquele homem o acompanhou, porém, o fato de o menino
ter se mantido calado por todo o caminho levou-o a pensar o seguinte, o senhorzinho, né? Por que será que um menino tão jovem assim saiu de casa numa noite como essa? Tremendo de frio, continuou seguindo o menino até que ele se virou e disse: Baba, aqui está a sua rua, sua casa fica mais à frente, até mais. Então aquele senhorzinho tomou o rumo de casa. Então, contudo, despontou uma dúvida em sua mente, que o fez virar-se para olhar na direção do menino. Mas o menino e a lanterna haviam sumido. Para proteger meu voto, disse ele, com a mão na cabeça, como que arrependido. Ficou assim, oh! Sim, né? Assim, oh! Arrependimento. Bhagavan veio disfarçado como aquele menino, portando uma lanterna para me mostrar o caminho. Então, essa é uma história que Gurudeva conta para dizer isso é adoração de verdade. Devemos ter essa atitude de firme determinação, sem levar em consideração nossa felicidade ou infelicidade. Anseio espiritual verdadeiro é assim. Por acaso o Bhagavan deixará de aceitar nossa puja se a realizarmos com tamanha avidez, com tal intensidade de prema, amor puro? Eis porque Krishna diz Prayatmanaha, na Bhagavad Gita 9:26. Se alguém se dispuser a lhe oferecer algo com fé e amor, ele o aceitará com certeza. É, peraí, tem mais uma história aqui também. Falar o que que o Gurudeva faz com a gente de vez em quando. De vez em quando, o nosso Gurudeva nos repreende enquanto lhe prestamos algum serviço, o que nos deixa irritados, né? Às vezes o Gurudeva, ele chega do nada, assim, você está lá cantando Santo Nome, seu Gurudeva chega e sai, assim, lá, um amasso, né, que se diz assim, você não entende nada, você não consegue fazer o seva direito. Aí ele continua falando assim, Gurudeva era tão afetuoso comigo, cismamos, mas agora ele me trata assim, acho que vou abandoná-lo. Aí ele fala, isso está errado, não devemos pensar dessa maneira. Sobrevirão muitas dificuldades para nos testar toda vez que servirmos nosso Gurudeva, mas devemos expressar nossa determinação do seguinte modo: vida após vida, jamais deixarei meu Gurudeva ou meu Senhor. Agora ele vai contar outra história relativa à puja e ao serviço à deidade. História de um Brahmana que fazia adoração à deidade e, quando ele encerrava a puja, oferecia alimentos para a deidade. E, por fazer isso, ele recebia um lashmi, ele recebia um dakshina, uma remuneração. Se lhe pagavam adiantadamente, ele realizava a puja, mas se não, não aceitava fazê-lo. Qual era, então, sua verdadeira motivação? Em Bihar e na Bengala, a esses sacerdotes profissionais que perambulam de casa em casa, dão-lhes alimentos ainda por cozinhar para a puja, como arroz, legumes, frutas, além de flores e roupas. Assim, eles mostram esses artigos para a deidade, encerram a puja e, por fim, guardam todos os artigos em seus bolsos. Eles visitam muitas casas fazendo puja dessa maneira e, ao final do dia, verificam quanto será que arrecadei hoje. Em seguida, voltam para casa. Dessa maneira, esse Brahmana só realizava a puja onde lhe pagassem algo por isso. Certa vez, antes de sair de viagem por alguns dias, ele chamou seu filho para lhe solicitar algo. Meu querido filho, disse-lhe ele em tom carinhoso, em minha ausência, banho nossa deidade todo dia e depois dele algo de comer. O menino não aprendera muito a respeito da prática de puja, mas mesmo assim afirmou: Pai, hei de fazer o que me pede. Mais tarde, enquanto sua mãe fazia chapatis e cozinhava legumes, o menino banhou a deidade com água do Ganges e folhas de tulasi. Após vestir a deidade, acomodou-a em seu altar e dispôs os chapatis e os legumes diante da deidade. Com todo cuidado, colocou uma folha de tulasi sobre cada prato e disse: Meu senhor, por favor, tome sua refeição agora. Não sei quais são os mantras apropriados para esta situação, mas coma, por favor. Estarei aqui caso precise de mim.
O menininho ficou ali parado por algum tempo, até que disse em tom grave: Ó, Takuradi, meu senhor, já faz quase meia hora que estou aqui parado e olhando para o seu prato, vejo que você ainda não comeu nada. Quando meu pai lhe oferece uma refeição, você se deleita em dar cabo dela em nada mais que 3 ou 4 minutos. Mas só porque eu não conheço os mantras, agora você não quer comer. Você prefere passar fome só porque meu pai não está aqui? Se for assim, eu também não vou comer. Enquanto você não comer, não comerei nada. Então, nós estamos vendo um menininho aqui, muito ingênuo, dando uma bronca na deidade. Ele disse aquilo com todo amor e sinceridade. Se falta esse sentimento quando cantamos nosso mantra, isso não surte efeito algum. O mantra serve para despertar esse sentimento em nosso íntimo. Mas se servimos a deidade com esse apelo sincero, perdão, mas se servimos a deidade sem esse apelo sincero, por que ela haveria de aceitar nossa oferenda? Após esperar por mais alguns instantes, o menino disse: Ó Senhor, você não vai comer? Então vou dormir sem beber nem comer nada. Aí, Bhagavan não conseguiu mais se conter. Ele pulou do altar, tomou seu assento e comeu a oferenda com as 2 mãos. Satisfeitíssimo, não deixou nada no prato. Levando o prato vazio de volta para a cozinha, o menino disse: Mãe, Bhagavan acaba de comer. Depois de muito custo, consegui fazer com que ele aceitasse a oferenda. Aí a mãe perguntou: Mas o que você quer dizer com o Bhagavan acaba de comer? Onde estão os chapatis e os legumes? E o menino respondeu: Ele os comeu. Eles comeu? Como é possível? No dia seguinte, o menino deu de comer ao Bhagavan da mesma maneira, e um dia depois, seu pai regressou. Sua esposa disse-lhe: Já faz 2 noites que vamos dormir sem comer nem beber nada. Por quê? Perguntou-lhe o Brahmana. Porque Thakurji tem comido tudo que se lhe oferece. Thakurji come tudo? Como assim? O Brahmana não acreditou que a deidade realmente comera as oferendas feitas por seu filho. Após ponderar um pouco, chamou o filho para lhe dizer o seguinte: Meu querido filho, talvez algum rato tenha consumido as oferendas. Os ratos têm predileção por fazer suas tocas debaixo de altares antigos, como o que temos em casa. É muito cômodo para eles viver onde há acesso fácil à comida. Isso para não falar do óleo de manteiga em abundância. Mas o filho insistiu: Não, pai, foi Takuradi quem comeu tudo. Tudo bem, tudo bem. Quero que você torne a fazer a oferenda hoje à noite. Então, naquela noite, sem que seu filho soubesse, o Brahma escondeu-se perto do altar para assisti-lo fazendo a oferenda. Ele queria certificar-se de que a deidade estava mesmo comendo tudo. Senhor, disse o menino da idade, não demora, não demore, por favor. Faça logo a sua refeição. Contudo, a deidade se manteve inerte em seu lugar. Senhor, exclamou o menino, por que não quer comer hoje? Está com vergonha? Por quê? O que aconteceu? E uma voz bem suave logo respondeu: Hoje seu pai está espiando tudo ali daquele canto. Por isso eu não quero aparecer. E o menino replicou: Por quê? Você tem que comer. Você vai me deixar muito triste se não o fizer. Aí a deidade disse para ele: Vá até lá, disse a deidade, e toque em seu pai. Bastou o menino fazer aquilo para seu sentimento espiritual puro brotar no coração de seu pai. Foi assim que o Brahmana pôde de fato ver a deidade comendo a oferenda. É este o sentimento que deve ter quem pretende realizar puja. Sem ele, sem semelhante qualidade de fé, ninguém se habilita para fazer puja. Por isso Krishna diz na Gita: Patram pushpam palantoyam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmana. De certo aceitarei a dádiva do devoto sincero, que embalado por amor e devoção por mim, oferecer-me uma folha, uma flor, frutas ou água. Então, o Gurudeva está contando histórias muito lindas para mostrar para a gente que estudarmos a Bhagavad Gita, estamos reunidos para estudar a Bhagavad Gita, estudar o Srimad Bhagavatam,
todas essas oportunidades, todas essas facilidades que surgem para nós são, como se diz, meios pelos quais nós poderemos eventualmente chegar a realmente construir o que a gente chama de Sambandha Gyana, né? Ou seja, a gente ter noção de qual é o nosso relacionamento com Krishna, né? E a partir dessa noção do relacionamento que nós temos com Krishna, nós vivenciamos esse relacionamento, né? Aí a Arjuna vai dar e agora a gente volta para o campo de batalha, né? A Arjuna, ele vai dar um checkmate em Krishna, que ele fala assim para aqui na página 45 do livrinho. Meu senhor, não tenho como praticar essa espécie de devoção aqui no campo de batalha. Por favor, fale-me de um método ainda mais fácil. Imagina, né, imagina se a Arjuna, no campo de batalha, saísse para colher, colher legumes e outras coisas que há lá na região, procurasse uma cozinha para cozinhar, e cozinhasse um alimento bem delicioso para Cristo. Imagina o que aconteceria com ele, sendo ele o grande arqueiro, né, que vai participar dessa guerra famosa, que é a guerra de Kurukshetra. Aí, quando a Juna fala isso para ele, Krishna diz: você precisa de algo mais fácil? Então, Manna Maskuro, basta prestar-me reverência. Krishna não se refere, neste caso, a uma reverência qualquer. Namaskar quer dizer prestar reverência com sinceridade, sem falso ego algum. Eis o que ele pede na Gita, Sarva Dharma Parityaja, Mamekam Sharanam Braja. Ele está falando, abandone todas as classes de Dharma, de religião, e entregue-se exclusivamente a mim, né? Levando essa orientação a sério, devemos prestar reverências a Krishna. Quem presta namaskar a Krishna, assim, ao menos uma vez, como que mergulha numa vasta massa de água, ou seja, o oceano da existência material. E ao olhar para trás, dá-se conta de que já ultrapassou essa água, né? O oceano da existência material, acho que é no Bhagavatam, talvez o Gora possa nos ajudar a lembrar, que canto, que capítulo, se compara assim a um corpo d'água infinito, né? Praticamente intransponível, né? Mas à medida que o Bhakta ele aprofunde a sua Bhakti, quanto mais devoção ele constrói no coração, esse oceano que a princípio é enorme, ele vira uma pocinha d'água. E assim o Bhakta facilmente consegue ultrapassar essa pocinha d'água para se encontrar com Krishna logo depois dessa poça d'água. Aí, aí Arjuna diz para Krishna: meu senhor, presto-lhe reverências não apenas uma vez, mas centenas de vezes. No verso que estivemos analisando, Krishna diz: Mad Bhakto, torne-se meu devoto, Man Manabhava, concentre sua mente e seu coração em mim, pratique bhajana a mim, e ao final desse bhajana, Madhyaji, adore-me, e concluída a puja, preste-me prostradas reverências. Ah, agora, todas as quatro atividades mencionadas no verso tornam-se uma só. Com muita fé, sentimento e amor, pratique sinceramente todas as ramificações de Bhakti e preste seu Namaskar, reverência, a Bhagavan Shri Krishna. Isso é Sarva Guhyatama, o mais secreto de todos os tesouros e a instrução suprema da Bhagavad Gita. Se alguém seguir com esmero as orientações desse único verso, de certo atravessará o oceano da existência material e conquistará prema exclusivo aos pés de Shri Krishna. Então, o último parágrafo do livro todo diz: de forma condensada, esse verso da Gita mostra-nos como atingir a Bhakti mais elevada, igual àquela dos devotos de Krishna em Vrindavan.
Depois, no Srimad Bhagavatam, o mesmo conceito é abordado mais elaboradamente. Portanto, o livro inicial é a Bhagavad Gita, que não devemos desrespeitar jamais. As lições da Gita devem funcionar como o alicerce sobre o qual construiremos um palácio dedicado a Bhakti, onde realizaremos puja a Shri Radha e Krishna com todo amor. Essa é a essência da Bhagavad Gita, né? Então, sem o alicerce que a Bhagavad Gita representa, como que nós vamos construir o palácio de Bhakti? Para dentro do palácio de Bhakti, nós adoramos os pés de lótus de Krishna, né? Então, a Gita tem essa importância fundamental, não é? Ah, e a gente percebe que mesmo é, os grandes santos da tradição Gaudiya Vaishnava, mesmo os grandes santos de todos os tempos, eles já, de uma maneira ou de outra, eles ensinaram a Gita, né? Basta dizer que hoje em dia a gente tem acesso a comentários à Gita escritos por Srila Bhaktivinoda Thakur, por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e são vários desses grandes santos, né, que tiveram todo o cuidado de escrever comentários a esses 700 versos da Gita, para que assim nós possamos nos equipar de verdadeira sabedoria espiritual e, a partir daí, nós construirmos no âmago do nosso coração esse palácio de devoção a Radha Krishna e a Gauranga Mahaprabhu. Então, assim, não sei se o Gora quer falar Mahakala, palavras também. eu gostaria Sim, de fazer uma pergunta. faça. Que eu consegui o livro, comprei lá no templo essa Sim, semana. Aí, pelo que eu sim. estava ouvindo semana passada, você estava falando sobre os ensinamentos mais secretos, as Uhum, instruções secretíssimas e tal. É o que eu me uhum, lembro. Aí você uhum. pulou desse trecho do livro para o final hoje do livro, ou você já leu ele todo mesmo? É, pelo que eu me lembro, a gente já passou por todas as etapas. Só vou pedir para o Gora me ajudar a lembrar, que a Tá bom, minha memória e obrigada. nada é quase a mesma coisa. Gora. A gente já passou para elas, porque foi bem o início, né? Bem o início. A gente está em qual encontro? Quinto encontro, talvez, né? Nós Ou sexto? estamos, nós estamos no Não. terceiro, No terceiro? sim, É porque tem alguns anos que a gente demora mais em cada uma daquelas etapas, né? Que a Prema Shakti está falando a respeito. Então, sim. vou pedir para o Gora, Prema Shakti. Gora é o nosso papai, nosso Pita de... Gora, você poderia repetir esses níveis que são explicados pelos nossos Gurudevas, Srila Siddhara Bhakti Rakshak Siddhara Maharaj e Srila Bhaktivedanta Maharaj? Eu vou tentar ir pela misericórdia do próprio Mahakali, do Gurudev. Então, Siranaya Maharaj, ele coloca que existem 5 níveis de conhecimento dentro do Bhagavad Gita. O primeiro seria para as pessoas comuns. O segundo seria um nível de segredo. E o terceiro seria o conhecimento mais secreto. Uhum. Depois ele fala most secrets, né? Como mais secreto ainda. E Sim, daí o quinto seria o segredo de todos os segredos. isso. Uhum. Esses- Mas você não pode dar exemplos para ela? Exemplo, claro. Para as pessoas comuns, assim, seriam esses conselhos que Krishna dá de cumprir o dever, de entender sobre o Varna e o Ashram,
assim, a questão até mesmo assim de é, é, assim, não, não, é sempre, é, bom, alguns exemplos assim de instruções comuns. É, bom, dos deveres, né, de que sempre tem defeito, por mais que a pessoa faça, cumpra a perfeição, a perfeição ao serviço de outros, ela ainda vai incorrer em pecados, então que é melhor ela cumprir o próprio dever. Ou seja, não tem nada de muito transcendental dentro dessas instruções. São instruções assim para lidar com o mundo material como ele é. Sim, tem alguma coisa agora a ver com o perfil moral que a pessoa tem que construir, né? É, por Você tem que exemplo, ser uma você, pessoa moralmente, minimamente é, educada, seguidora quando você mora no Brasil, ou você mora onde quer que seja, então você vai seguir certas regras que a sociedade impõe, né? Você não vai sair na rua pelado, por exemplo. Coisas assim, né? Coisas de básicas de moralidade, né? É mais ou menos por aí, né? sim. E, e, e assim, né, tem essa outra, por exemplo, que é se a pessoa não faz sacrifícios, ela não consegue nem se manter, né, nem comer, né? Então, esse tipo de orientação, né? Só para as Sim, pessoas sim. como. Aí depois, os Uhum. segredos seriam assim, quando ele começa a falar da transcendência da alma, já fala sobre a reencarnação, nós não somos este corpo, Uhum. ele fala, né, da bom, essa parte da descrição da alma, né, que é muito rica no capítulo 2. Depois ele Uhum. fala como a alma se enreda, lá no capítulo 15, né, Sim. fala sobre. é, Uhum. Bom, aí são alguns exemplos. E, Uhum. e aí, mais adiante, ele vai falar daí ele vai falar, evoluindo, né, nessa questão dos segredos, ele fala do Paramatma, né? Como que assim o aspecto dele como Paramatma que acompanha as almas e está ali como coordenando o esquecimento e a lembrança de cada alma, ou como ele dirige o corpo, né? Como se fosse o corpo é uma máquina feita de energia material, ele está ali como governando como Paramatma. Outra ele eu estou situado no coração de todos, né? Como que assim ele vai dando essas orientações explicando sobre esse aspecto transcendental dele mesmo, né? Sim, deixa eu só pedir Por licença a favor, você, porque fique à vontade. nesse nível, ele também deixa claro para nós que a nossa experiência de vida, ou até mesmo a experiência, basicamente a experiência de vida de nós vivendo em corpos humanos, sem é, vamos colocar assim, essas regalias que ele faz para a gente, a nossa experiência de vida não gira, não acontece, né? Porque assim, todos nós somos, como nós somos seres vivos eternos, nós temos naturalmente desejos eternos, né? Nós temos anseios eternos. Então, quando nós estamos vivendo na sociedade humana, no plano físico, nós tendemos a virar essa característica de cabeça para baixo. Então, a gente começa a pensar que a nossa felicidade vai vir à medida que a gente satisfizer desejos ligados à vida corriqueira, né? Quero casar, ter filhos, quero ter um bom emprego,
né? Então, mesmo esses quereres, eles só são, nós só conseguimos satisfazer esses quereres, essas vontades, porque Krishna está no nosso coração e ele já sabe tudo que a gente aprontou em vidas passadas, não é? Assim, o aspecto dele como Paramatma, assim, é, é um, por isso que de várias maneiras a gente aprende que, né, que Gurudeva e Paramatma praticamente são a mesma realidade transcendente, né? Então, o aspecto dele como Paramatma é, ajuda a que nós possamos exercitar nosso livre-arbítrio, que se a gente não tivesse livre-arbítrio, a gente seria como robozinho, né? Nós seríamos autômatos, autômatos, seríamos robôs, né? A vida não teria nenhuma graça. Então, sem termos a percepção dessa realidade transcendente, a nossa vida é muito complicada, né? E aí você vê assim que a gente pode, inclusive, estabelecer um paralelo no que acontece enquanto o Krishna está conversando com a Arjuna, aí ele chega ao 11º capítulo, né? O que acontece no 11º capítulo? 11º capítulo, Krishna vai dar para Arjuna a oportunidade de uma experiência mística muito forte. Porque ele vai mostrar para Arjuna sua Virata Rupa, sua forma universal, né? 11º capítulo. Aí alguns acharyas, não sei, não me lembro o que Srila Narayana Goswami Maharaj diz, alguns acharyas dizem que alguns dos guerreiros que estavam lá em volta, enquanto Krishna conversava com Arjuna, também tiveram a oportunidade de ver a forma universal, mas nem todos, porque nem todos tinham é, a mesma o mesmo perfil de entrega a Krishna, logicamente que Arjuna tem, né? Então, quando Arjuna ele está diante daquela forma assim que é amedrontadora, né? É algo assim que Krishna ele é muito misericordioso de não mostrar para a gente. Imagina se ele mostrasse aquela forma universal como ele mostrou para Arjuna para a gente todo dia, né? O Gora não ia trabalhar como engenheiro eletricista, enfim, todo mundo, ninguém que está aqui ia conseguir fazer nada direito, porque é amedrontador. E aí a Arjuna fica orando para que Krishna volte a assumir a sua forma, né? Então, esse nível de percepção dos ensinamentos de Krishna para Arjuna é como assim uma virada de chave, a gente pode dizer, né? Porque a partir daí, se a gente analisar a postura de Arjuna depois do 11º capítulo, Arjuna se torna o discípulo mais educadinho, mais ouvinte, quieto, né? E antes do 11º capítulo, Arjuna, claro que também representou o papel dele, porque ele fez várias perguntas saia justa para Krishna, né? Porque se ele não tivesse feito aquelas perguntas saia justa para Krishna, o que seria de nós? Né? Então, claro, de qualquer maneira, Krishna, Arjuna, é, ele é instrumento de Krishna em cada palavra que Krishna fala na conversa que ele tem com Arjuna. Só que depois que ele tem o darshan da Virata Rupa, aí a conversa já se encaminha para esses capítulos que são citados e que finalmente vão dar no 18º capítulo, sobretudo, né, em que Krishna fala esse verso famoso aqui, Man mana bhava mad bhakto madhyaji man namaskuru mamevaisha sisatyante pratijani priyosime, né? Porque eu sempre, não sei se o Gora lembra, quando a gente estudava o Uddhava Gita, eu acho interessante a gente fazer essa consideração também, né? Que Krishna, ele corresponde a cada um dos seus bhaktas. Então,
Como Arjuna é um guerreiro, Krishna corresponde à necessidade de Arjuna, tornando-se quadrigário de Arjuna. Olha só que forte isso, imagina. Imagina Krishna se tornar o em vez do Gora ter que dirigir para o trabalho todo dia, Krishna um dia se manifestar para ir de manhã cedo e falar assim, não, Gora, você está muito cansado, eu vou dirigir para você a partir de hoje, você vai cantando japa no banco de trás e eu vou dirigir para você. Imagina Krishna fazer isso para você, né? E se colocar como seu servo, né? É o que ele faz com Arjuna, né? Mas já quando ele se encontra com Uddhava, é uma floresta, não sei o nome mais, tem, mas acho que no Bhagavata, no 11º canto, o nome da floresta é revelado. Quando ele se encontra com Uddhava, ele lida com Uddhava de outro ponto de vista, né? Porque o Uddhava é um Brahmana perfeito. Ele é, ele é o, ele é um Brahmana tão perfeito que quando ele está com Krishna em Dwarka, ele é o conselheiro de Krishna como rei. Imagine, né? Toda vez que Krishna recebe os reis de outras cidades, de outros reinados que tem na Índia na época, o Uddhava está sempre do lado dele e age como conselheiro perfeito. Então, a gente... Pena que a gente parou, né, de estudar o Uddhava Gita, né? Sim. Foi uma pena. Outra oportunidade, né, Prabhu? Vamos retomar, por favor. Vamos orar para que Krishna, Guru e Krishna, nos dê essa oportunidade de estudar o Uddhava Gita. Que a gente, até uma maneira de a gente ver como que Krishna está lidando com dois devotos de características diferentes, dois devotos puros, né? Arjuna e Uddhava. Ah, mas, de qualquer maneira, aquele material que eu tenho é muito interessante, porque é uma tradução dos versos do 11º canto, do capítulo, não sei de quantos capítulos, do 11º canto, mas traz os comentários de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, lembra? Acho que é de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, se eu não me engano. Então, se Krishna, se Krishna permitir, a gente recomeça, né? Porque depois de quantos anos tem que a gente parou, né? Pois é, Prabhu. Marracala, essa pergunta que eu ia fazer para o senhor Hum. tipo, tá acabando esse estudo desse livro hoje, né? E aí eu queria saber se semana que vem vai continuar algum estudo de alguma outra obra, enfim. Vai ser essa aí que vocês estão falando? Que essa aí eu não tenho, não. Seria bom, hein, Prabhu? Um bom gancho, né? Ah, a Prema deu uma deixa aí pra gente. Deixou Não, quicando, né, Prabhu? tô Oi? Deixou pergun- quicando, agora é só chutar pro gol. É só tô chutar pro gol. perguntando. É sua, Prabhu Mahakala, é sua. Olha, eu confesso que fico dividido, sabe por quê, Prema? Porque, assim, eu acho que é mega importante, eu sei que os nossos Gurudevas estão muito felizes com a iniciativa do Guru e da Aditi de todo ano voltar a estudar todos os 18 capítulos da Gita. Todo ano voltar a estudar. Aqui no grupo, por exemplo, a Neida, nossa querida Neida, a Silvinha, quem mais que está aqui? A Mani Manjari, eu acho que aquela ali é Mano Mohini, se eu não me Aí engano. seria a Gita de Narayana Maharaj, é isso? Vocês vão estudar? A gente, A gente traz as guitas todas, né? Cada um traz a guita do seu Gurudeva. É, tem essa guita, cadê ela? Também tem a guita de Shila Bhakti Rashtakshidhara Maharaj. Ele também tem uma edição da guita, né? sim, É, uhum. tesouro oculto, né? É, oi, Digo, reverencias. Una reverendo. pregunta, ¿cuánto duraría, por ejemplo, el Buda Bhagavad? ¿Cuántos capítulos ten? É muito longo. Peraí, deixa eu pegar aqui para ver. Eu Se vou pegar podría aqui, tá? escoger Pra otro gente. horario. Tendría que porque podría escoger otro horario y otro día, ¿no? Hum. Deixa eu Pensar, só bueno, ver. también el tiempo do señor también, ¿no? Porque si es longo. É, Deixa, eu- Prabhu deixa, eu só, Mahakala, a deixa eu gente ver sabe que ele aqui. tem bastante ocupação, tem uma agenda.
Da Está misericórdia. bien ocupado. Uma vez ele deu a mão pra gente e a gente pegou o braço, pegou inteiro. A gente tinha aula com ele todos os dias, praticamente. Era uma festa Sí, de. él Era uma comenzó a festa sentir, na Promaca. después a gente comenzó a sentir saudade porque él sumió totalmente. Daí a gente ficou na separação. É, Nos mal acostumbró É, y sim. después sumió. Olha, eu vou falar para vocês aqui, olha. Essa edição da Gita tem, tirando aqui o índice, peraí, o glossário atrás, tem 760 páginas. 760 páginas. Essa guita qual que é, Marracão? Uddhava Gita. A Uddhava Un Gita, año de estudio, Raúl. quer ver? Un año de estudio, más o menos. São, são quantos capítulos? Deixa eu ver aqui na frente para ver quantos capítulos são. esse aí poderia entrar até na lista daquele encontro de domingo pela manhã, né? Eso pensé también, después que termine el de Navadvip. Sim, sim, é. Esse de Nova Não Drip é? tá um néctar, né, Sim, é muito lindo o Navadvip Es con Dhamma. 12 de leche. Un 12 de leche vegano. Sim, sim. Talvez fosse uma ideia para domingo, né? Porque, de fato, olha, os comentários aos versos são de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Nossa, muito néctar para o Chaves, a Nath acabar de estar, meu É, Deus. Nossa, é muito aí, néctar. aí o primeiro capítulo chama-se O Senhor Krishna Instrui Uddhava. Já é o primeiro capítulo, já tem esse nome. Aí, deixa eu ver o outro capítulo. A outro capítulo, ele conta a história de Pingala, uma história muito interessante também, né? É, aí no outro capítulo, o capítulo se chama Desapego de tudo que é material. Aí depois, capítulo 4, a natureza da atividade fruitiva. Os sintomas das almas condicionadas e das almas liberadas. É profundo, viu? É bem profundo. Outro capítulo, além da renúncia e do conhecimento. O Ramsa Avatar responde às perguntas dos filhos de Brahma. Aí aparece esse Avatar de Krishna, que é um cisne lindo, né? E ele conversa com os filhos de Brahma. Aí são perguntas e respostas. O Senhor Krishna explica o sistema de Yoga a Uddhava. Marracala, mas aí a gente conseguiria esse material aonde? Eis a questão. Olha, eu posso vender isso aqui para você por R$ 10.000 apenas. Só tem ele, né? Me lembrando de quando eu distribuía livros, eu brincava assim, eu chegava para a pessoa, mostrava um livrinho assim como esse, falava assim, ó, tem gente ajudando assim, tem gente que dá 10.000, 20.000, tem gente que dá um carro para ajudar, o prefeito da cidade também já quis doar a cidade inteira. Aham. Aí você, mas sabe o que é interessante? Tem um efeito psicológico, né? Que a pessoa vê assim, puxa, ele pode estar até brincando, mas de repente o livro deve ter um valor especial, né? Aham. Senhor, mande Aí o de seu Pix, repente, por favor, Prabhu. ó, viu? Já levantei Raúl ya 10 comiste barão el já. piso, Raúl. Senhor, por Él es favor, mande, millonario porque encanta mucha chapa. mande seu Pix. Vou Haribo, mandar. Haribo, bom ver vocês dois. Hare Krishna. Vocês estavam quietinhos ou entraram agora? Eu parei agora há pouco, Prabhu. Eu estava numa função aqui. Mataji já Ah, estava aqui fazia um tempinho, mas eu parei agora para escutar. tá bonita a casa, se pintou de novo a parede? Eu não paro de pintar a casa, né, Prabhu? Ele é Eu pinto uma viciado, né, em parede, pintar a aparece parede, outra, eu pinto outra, aparece outra, e assim vai. Raúl Majacala, a ver cuándo ven para o sul, ven a Floripa, va a Porto Alegre Haribo, también. vamos buscar o Prabhu Pois é. Mahakala de caravana. Só no verão, né, Prabhu? Só no verão.
Deixa Não, cair. sul, verão, se possível. Mas a gente podia fazer um encontro, né, no sítio. O que você acha agora? Ah, muito bom, Prabhu. Se o senhor, assim, puder falar A assim, gente sou arrasta disponível. todo mundo. O pessoal vai dormir em casa, cada um no seu endereço. Aí no dia seguinte vai acordar numa caminha bem confortável como é que é? Numa cripa. Na, Nama Kripa. Hein, Sim. Adit? Já pensou? O povo todo Todo, dormindo todo aí, es uma posible, festa. Prabhu, todo es posible. Mangalante, Será que para todo julho aí, mundo. Prabhu? Será que em julho rola? Julho, no Julio, pico do verão, você frío. quer matar o velhinho. Aquela também. É o pico do inverno, aliás, né? Prabhu Gora quer fazer o Prabhu Mahakala congelar. Quer- Vou virar. Carioca não é acostumado com esse frio, não, né, Vai Vou estar Prabhu? vir... frío. Não Carioca não é, dá, não. Imagina frío. não tem Meu jeito. Deus. Mas é assim, seria bem interessante, né? O último Ay, para un capítulo, Oaxaca, o neta. último capítulo Cállate. olha só que interessante. Ele ensina sobre adoração à deidade. Olha, é o capítulo, capítulo 21, adoração à deidade, imagina. E o último capítulo, Bhakti Yoga. Fantástico, né? Então a gente vai conversar, eu vou conversar com o Gora Hari em particular. Né, Gora? A gente conversa em particular. Mas, assim, voltando à ideia do estudo da Gita, com certeza, sempre estudar a Gita, né? Muito, muito importante, é essencial para a comunidade, essa comunidade linda que se formou em torno aí da iniciativa da Diti e do Gora Hari, né? Talvez seja isso mesmo, esperar terminar como é que chama? O Navadha Mahatma e começar o Bhagavad Gita com calma. A gente vai fazendo. Quando, quando eu tiver 95 anos, a gente termina. Prabhu A, Mahakala a Diti no vai está estar en com PDF, trinta e ¿no? dois Oi? No está en PDF, ¿no? Eu vou procurar, tá? Eu sei que Ah, eu consegui imprimir de alguma maneira e eu acho que foi de um PDF. Se eu achar o PDF, eu compartilho com vocês, tá bom? ah, sería néctar para irnos preparando para esa lectura. Sim, sim. Então, Gora, acho que está naquela hora da gente agradecer a Gurudeva, a Krishna, ao Senhor Jagannatha, Shalagram Shila, Govardhan Shila. Cantar o santo nome para fechar, né? Quem que vai fechar hoje? Yo puedo cantar, Prabhu. Yupi! Então, eu vou desligar aqui o microfone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Gaura Premanandi. Haribo. Jai Shila Gurudev, pranam a todos vocês. Haribo. Hare Jai Krishna. Prabhu, gracias, obrigada. Gracias. Radhe, Radhesham, obrigada. Boa Radhe semana. Krishna. Radhe. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa Haribo. semana. Boa semana aí. Haribo. Haribo. Até. Haribo. Eita. Jai, minhas reverências, muito obrigado. Obrigado pelo Mahakala, obrigado a todos aí pela oportunidade, gente, por a gente Valeu. estar junto aí mais uma vez. Vamos tentar trazer para o Mahakala mais vezes, né? Sim. Sim. A Obrigado. semana que vem começa, então, recomeça o Bhagavad Gita. Eu vou tentar convidar mais alguns palestrantes, tá. Neida, para a gente assim poder conversar mais de forma assim ampla, né, do Bhagavad Gita. Depois a Então, gente só começa. para entender, semana que vem vai ter ou não à noite o Vai ter um encontro, Matashi, só que vai ser palestra assim geral sobre o Bhagavad Gita, um tema do Bhagavad Gita. Tá bom, obrigada. 6h30 Obrigado. ou 6 horas? 6h30. Tá bom. Tá ótimo, obrigada. Hare Krishna, até mais, boa noite. Hare Krishna. Haribo. Haribo. Haribo.